Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Estamos iniciando mais um trimestre, agora o quarto trimestre de 2017. E nós vamos estudar nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, e a verdade e a vida. E nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Cleito Ivan, que é pastor ali na cidade de Joinville, Santa Catarina. E hoje estaremos estudando a lição de número 1, uma promessa de salvação. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a verdade prática diz: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Nesta lição, nós estamos utilizando o celular, que você pode adquirir pela CPAD a revista para você colocar no celular, ou no tablet, ou no notebook, ou no seu PC. Você entra lá em www.liçõesbiblicas.com.br. Então, neste trimestre, nós vamos estudar as seguintes lições. Lição número 1, uma promessa de salvação. Lição 2, a salvação na Páscoa judaica. Lição 3, a salvação e o advento do Salvador. Lição 4, salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Lição 5, a obra salvífica de Jesus Cristo. Lição 6, a abrangência universal da salvação. Lição 7, a salvação pela graça. Lição 8, salvação e livre-arbítrio. Lição 9, arrependimento e fé para a salvação. Lição 10, o processo da salvação. Lição 11, adotados por Deus. Lição 12, perseverando na fé. Lição 13, glorificados em Cristo. Lição 14, vivendo com a mente de Cristo. Se você deseja nos convidar para estarmos na sua igreja, entre em contato conosco. Telefone aí, o DDD 99, eu moro em Imperatriz, no Maranhão. E o telefone é 991520454. Nosso e-mail é Henrique, L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva. Henrique, LHAS, @hotmail.com. Então, entre em contato conosco. Nós fazemos palestras de EBD para professores, superintendentes, obreiros e interessados. Fazemos também palestras sobre dons do Espírito Santo, fazemos palestras sobre escatologia, palestras sobre família, fazemos palestras aí sobre missões. Eu já fui missionário. Pela graça de Deus, nós abrimos 8 igrejas. Nós fazemos palestras também sobre evangelismo. Então, você nos convide e nós estaremos aí. Seja qual for o assunto, você entra em contato conosco, nós vamos confeccionar uma apostila para ajudar aí. Você pode vender a apostila, né, para arrecadar dinheiro para fazer esse evento. Fica mais fácil para você. Então, entre em contato conosco e nós podemos combinar aí para estarmos na sua cidade. Lembrando que sempre nós oramos por doentes, enfermos. Jesus tem curado em média 100 pessoas por semana. Então, é de nosso grande interesse estarmos aí e ajudarmos você, ajudarmos a sua igreja. Muita gente está doente, na maioria, quase 90% de onde nós temos ido, a metade da igreja está doente, está com enfermidade. Muita gente também com problema de depressão, problema de estresse, síndrome do pânico e vários outros problemas. Nós temos orado, graças a Deus Jesus tem abençoado, tem libertado muita gente, tem salvado muita gente. Nós também sempre pregamos, fazemos aí um evangelismo, né, no fim de semana, e Jesus tem salvo muitas pessoas. E o principal realmente é isso, salvação das almas. Mas também nós temos que abençoar a igreja, temos que libertar as pessoas, temos que levar cura para as pessoas, como Jesus fazia. Metade do tempo de Jesus era gasto libertando, curando as pessoas, né? Fazendo milagres.
outra metade Jesus usava pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, e assim nós imitamos a Cristo. Agora, o maior milagre que existe, a coisa mais maravilhosa que existe, é a salvação. É o principal e o mais importante, é a salvação das pessoas. Por isso, todo lugar que nós vamos, aí geralmente no domingo à noite, nós fazemos um culto para ganharmos almas. Então, à tarde há um evangelismo e à noite nós pregamos para ganhar almas. E em todo lugar Jesus tem salvado muitas pessoas. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 3, de 9 a 15, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aí, através dessa leitura, que após o homem, então, pecar, veja bem que Eva, sendo enganada por Satanás, comeu do fruto. Ela sabia que era proibido ao seu marido comer daquele fruto. Foi dada uma ordem para Adão, antes de Eva existir. Veja bem que essa ordem foi dada por Deus, assim que Deus colocou o homem no jardim. O homem foi feito fora do jardim, foi feito no Éden, mas foi feito fora do jardim. Deus então plantou um jardim, colocou o homem nesse jardim. E foi dada uma ordem para ele. Tem uma árvore aí, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore não coma. Depois disso é que Deus deu um sono pesado a Adão e tirou da costela de Adão a mulher. E deu a este homem então essa mulher. Veja bem, é claro que Adão contou a essa mulher sobre esse fruto que ele não podia comer. Então a mulher, ela passando por ali, foi atraída por Satanás através de uma serpente, um animal astuto, mais astuto que todos, enganador. E além disso, então, Satanás se aproveitou mais ainda para entrar ali naquela serpente, para que ela pudesse então enganar Eva. Eva come do fruto e ela mostra ao seu marido depois e diz para ele que comeu, não aconteceu nada. Então ele come. Então veja bem que ele deliberadamente desobedece a Deus, porque Deus havia lhe dado uma ordem direta para não comer daquele fruto. Então ele come e aí o pecado entra no mundo. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por Adão. Então Adão peca, e quando ele peca, então os olhos lhe foram abertos, ele agora conhecia o bem e o mal. Eva também agora conheceu o bem e o mal. Então aquele casal estava agora condenado porque desobedeceram a ordem de Deus. Era como se eles tivessem cometido um assassinato. Qualquer coisa que a pessoa faz que desobedece uma ordem direta de Deus dada para ele, é a mesma coisa de um assassinato. É um pecado. E o pecado merece o quê? Um juízo. O salário do pecado é a morte. Então a pessoa se desliga da comunhão com Deus. E agora há uma condenação por esse pecado. Veja bem que Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, né? No caso aí, lago de fogo e enxofre, foi criado para Satanás e seus demônios.
Mas o homem, quando peca, então ele é condenado a ir para o mesmo lugar. Veja bem que ele está fazendo o mesmo que Satanás fez e os seus demônios fizeram. Desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. Então o pecado condena o homem a também ir para o lago de fogo e enxofre. Mas Deus fez um plano de salvação para esse homem. Veja bem que a Bíblia diz que desde que antes da fundação do mundo, então Deus já planejou a salvação desse homem. O que quer dizer isso? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Então, quando Deus já vai fazer a terra, quando Deus vai criar os mundos, né? A Bíblia diz em Hebreus 11 que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Quando Deus já vai criar os mundos, ele já faz então o plano da redenção, o plano de salvação desse homem, que ele ainda vai criar e vai colocar na terra. Por quê? Para ele já é presente, é tudo feito já. Então ele já enxerga o futuro. Então, por isso que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, ou seja, Jesus já foi morto. Por quê? Porque para Deus, tudo estava acontecendo ali. Quando ele cria o mundo, já está tudo acontecido para Deus. Todos os homens que iam nascer aqui na terra, os pecados que iam cometer, o sacrifício de Jesus na cruz, sua ressurreição, tudo aquilo, toda a raça humana, toda a existência humana sobre a terra já estava diante de Deus. Tudo é presente para Deus. Então, ali Deus planejou e executou a salvação do homem. Para ele estava tudo no presente. Então ele já sabe o dia que eu morri. Olha só, eu não morri ainda, mas ele já sabe, ele já viu. Então para Deus tudo é um eterno presente. Por isso, quando diz antes da fundação do mundo, não quer dizer que Deus pegou Jesus, levou para a cruz, morreu na cruz antes de nós sermos criados. Não é isso. No nosso tempo, então Jesus morreu há 2000 e poucos anos, 2020 anos, né? Mas para Deus, quando Ele vai criar a terra, Ele já fez o plano da redenção, já viu como era pecar, já viu tudo que ia acontecer, então Ele já providenciou tudo para a salvação desse homem. Para Ele é tudo presente. Então o tempo dele é diferente do nosso tempo. Para Ele não existe isso, passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então o homem, no jardim do Éden, tinha comunhão com Deus, todo dia conversava com Deus. Quando ele então desobedece a Deus, então a semente do pecado está nele a partir daí. A partir daí, quando nasce os seus filhos, já nasce com a semente do pecado. Pode ver, quando nasce Sete, a Bíblia diz, nasceu Sete, a imagem e semelhança de Adão, não é a imagem e semelhança de Deus. Então ele nasce agora com a semente do pecado. Todos os descendentes de Adão vão nascer com essa semente maligna do pecado. Então toda a raça humana foi atingida por causa desse pecado. Então Deus, para que Adão não vivesse eternamente aqui na terra em pecado, o que Deus faz? Deus limita a sua existência. Então Adão vai morrer aí com 930 anos, né? Então Deus limita esse pecado. E a partir daí, então, o homem é expulso do jardim do Éden, porque lá no jardim tinha uma árvore da vida. Se ele comesse daquela árvore, ele viveria eternamente aqui na terra. Pode ver que lá na Nova Jerusalém vai haver isso. O homem viverá eternamente com Deus. Lá vai ter a árvore da vida. Então o homem viverá eternamente. No jardim do Éden tinha essa árvore, era para o homem viver eternamente na terra. Mas quando ele peca, então Deus lhe retira o acesso a essa árvore. Veja bem que Deus coloca ali querubins e ainda uma espada flamejante para proteger a árvore e não deixar que o homem mais toque naquela árvore. Então o homem é expulso do jardim do Éden e a partir dali ele vai trabalhar com o suor do seu rosto, né? Então a maldição que é imposta ao homem e todos os seus descendentes. Também a Eva é imposta a maldição que ela conceberia com dores, né?
e também o desejo dela seria sempre para o seu marido. Veja que a mulher aí é inferiorizada. Só Jesus Cristo pode dar à mulher uma condição melhor, dar-lhe uma condição de viver sem a maldição que foi imposta a ela no Jardim do Éden. Então veja só que as culturas que não são cristãs, você pode olhar, por exemplo, os muçulmanos tratam a mulher como cachorro, os chineses tratam a mulher como cachorro. Então as culturas que não são cristãs tratam a mulher com uma inferioridade terrível. A mulher é vista como se fosse um animal. Então só Jesus Cristo é que pode restaurar essa mulher. Pode ver que as culturas cristãs tratam melhor a mulher, valorizam a mulher. Jesus valorizava as mulheres. Então nós vemos aí que Adão, quando Deus pergunta para Adão, é claro que Deus sabia onde Adão estava, mas pergunta: onde é que você está? Ele diz: então eu me escondi. E aí Deus diz: ah, você se escondeu? Então é porque você comeu do fruto que eu disse para não comer. E Adão coloca a culpa em Deus e na mulher. Olha, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Olha, ele está colocando a culpa em Deus e na mulher. Olha, quem deu a mulher foi o Senhor. Foi me dar uma mulher dessa, que vai me oferecer do fruto que eu não podia comer? E também reclama então de Deus e reclama também dessa mulher. Foi ela que me deu. Então ele quer arranjar uma desculpa para o pecado. Mas não existe desculpa para o pecado. A pessoa peca porque quer pecar. Ninguém peca obrigado. Então ele pecou porque quis pecar. Ele poderia ter dito: não quero. E poderia ter vigiado melhor a sua mulher também. Mas não. Ele não vigiou a mulher e ainda quando ela ofereceu, ele comeu. Ele tinha todo o livre-arbítrio para escolher entre comer ou não daquele fruto. E quando Deus vai falar com a mulher coloca a culpa na serpente, que estava possuída por Satanás. Olha só, a mulher joga a culpa para a serpente. Ela não tinha uma ordem direta, mas sabia da ordem de Deus para o seu marido Adão não comer. Ela não tinha nada que oferecer para ele. Se ela sabia que Deus tinha dito para ele não comer, para que ela oferece então para ele? Então ela está estimulando Adão ao pecado. Então esse é o pecado dela. Após o pecado de Adão. Agora ela peca e agora ela joga a culpa na serpente. Muita gente faz isso, peca e joga a culpa em Satanás. Mas você não pecou por causa de Satanás, você pecou porque você quis pecar. Ele tenta a pessoa, mas ele não obriga ninguém a pecar. Então Deus amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher e também amaldiçoa a serpente, o animal que foi instrumento de Satanás. Diz para ele que a partir dali ele ia se arrastar sobre a terra, comer do pó da terra. Pode ver que tanto a cobra como todos os répteis, né, nós consideramos coisa nojenta, queremos ficar longe. Então foi criada uma inimizade. E Satanás é amaldiçoado e já Deus diz para ele que existe um plano de redenção para o homem. Ele achou que ia vencer o homem, destruir o homem, tomar do homem a imagem e semelhança de Deus, e ele seria o vencedor. Ele comandaria tudo. Mas Deus já lhe diz que existe um plano de redenção preparado para o homem. E diz para ele: olha, você, Satanás, está amaldiçoado, você vai ferir uma semente da mulher, que vai nascer da mulher. Mas esta semente que vai nascer da mulher vai lhe ferir também. Você vai ferir o calcanhar dele. Então veja bem que Jesus sofreu, apanhou, foi levado à cruz, morreu na cruz. Mas ele ressuscitou. E está vivo para todo sempre. Mas é prometido a ele, essa semente que é Jesus, que vai nascer de uma mulher na terra, esse esmagará sua cabeça. Ou seja, ele vai vencer você. Ferido no calcanhar, sara. Mas ferida na cabeça, não tem jeito. Destrói mesmo. Então,
Qual é o futuro de Satanás? Então Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Então ele vai ser totalmente vencido. Já Jesus, o que aconteceu? Morreu na cruz como homem, mas ressuscitou, está no corpo glorioso, né, e vive para sempre. É eterna vida com Deus. Ele mesmo é Deus. Então a ferida dele sara, mas a de Satanás não tem jeito, é eterna, no lago de fogo e enxofre. Vamos então à nossa lição aí, as partes e tópicos da lição. A primeira parte é o conceito bíblico da salvação. Tópico 1, o conceito. Tópico 2, salvação no Antigo Testamento. E o tópico 3, salvação em o Novo Testamento. Na parte 2, nós temos aí a importância da doutrina da salvação. Tópico 1, a grandeza da salvação. Tópico 2, para compreender o que Jesus fez. Tópico 3, para se apropriar dos benefícios da salvação. Depois nós temos aí na parte 3, a salvação prometida no Éden. Tópico 1, o pecado humano. Tópico 2, a transferência da culpa. Tópico 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Então a introdução aí diz, a salvação é um processo imediato, é conversão, e contínuo na vida do crente, é santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, outorgou-lhe na cruz. A vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça e a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Então veja bem que a salvação acontece no momento da conversão, diferente de processo de santificação. Veja bem, na hora que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele já está salvo. Imediatamente recebe a salvação. Então, tomemos cuidado com isso. Agora, a vida cristã, a partir daí, vai exigir o quê? A santificação, né? É um processo. Então você vai melhorando cada dia mais. Vai se aproximando de Deus, e quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você imita Jesus, né, mais parecido com Jesus vai ficando, mais distante do pecado vai ficando. Então vai melhorando a condição de cristão, de filho de Deus. Mas a salvação acontece imediatamente na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você está salvo. Se você morrer agora, você vai direto para o paraíso, está salvo. Então você é declarado santo, é declarado regenerado, é declarado perdoado, você foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então você está salvo. Agora, nossa vida cristã, depois, nós vamos ser chamados de salvos, de santos, né? Filhos de Deus, de igreja, mas nós vamos ter falhas. Nós teremos então que ir combatendo essas falhas. De que maneira? Orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. É assim que funciona. Então nós teremos um processo de santificação, um processo de separação para Deus. Então nós vamos combatendo o pecado que está nos acompanhando, está nos atrapalhando nos parecer com Jesus. Então é uma luta, é uma vida diária. Agora a salvação acontece instantaneamente. Na hora que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo. Então houve um processo de redenção, houve um processo de justificação, de reconciliação com Deus. Então, as maldições que estavam sobre nós se acabaram, Jesus levou sobre ele. Então existe aí toda uma mudança de vida, é radical essa mudança. Olha, quando eu aceitei Jesus, eu usava cabelo comprido, barba, eu só vivia em roupas aí parecendo um hippie, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, eu bebia cachaça, eu falava palavrão,
era adúltero. Então, não prestava. Mas eu fui lá, na porta da igreja, eu apaguei o último cigarro. Então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador e fui totalmente transformado em uma outra criatura, uma nova criatura. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais falei palavrão. Então, é uma mudança radical. Você mudou tudo, jeito de falar, jeito de se vestir, jeito de agir, tudo, mudou tudo. É uma mudança radical. Você agora é filho de Deus, tem que se parecer com Jesus. É uma mudança radical. Se você vê uma pessoa que diz que aceitou Jesus e ele não teve uma mudança, então ele não aceitou. Então é uma nova vida, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo agora. Então é preciso haver mudança. Nós estamos vendo hoje muita gente dizendo que se converteu, mas não houve mudança. Então é preciso haver um nascer de novo. Se vai nascer de novo, tem que morrer. A velha vida tem que parar, tem que acabar. O pecado não tem lugar mais. Tem que ser odiado o pecado. Então nós temos aí na parte 1 o conceito bíblico da salvação. Tópico 1, conceito. Tópico 2, a salvação no Antigo Testamento. E no tópico 3, nós temos aí salvação em o Novo Testamento. Vamos aí então, tópico 1, conceito. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. Então a palavra aí é sozo. E ela indica que você foi então totalmente mudado e você agora tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. As maldições se acabaram. Então envolve uma mudança radical, física, mental, psicológica. É uma mudança radical, mudou tudo. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, passado, regenerando e santificando sua vida, presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente no futuro. Então olha só, foi feita uma expiação, ou seja, Jesus pegou os nossos pecados, maldições, doenças, enfermidade, tudo que não prestava, pegou sobre ele. Nós tínhamos que morrer numa cruz, ele foi e nos substituiu lá. Isso aconteceu para nós há mais de 2000 anos atrás. Então Jesus levou tudo que não prestava nosso. Ele nos substituiu, levou todos os nossos pecados sobre ele. Agora nós participamos de um processo de regeneração, de santificação. Regeneração, ou seja, nascemos de novo. Fomos declarados santos, perdoados de todos os pecados. Então nós começamos uma vida nova agora. No presente estamos numa vida nova com Deus. E existe um futuro glorioso para nós. Futuro que nós estamos esperando, o arrebatamento da igreja. Nós vamos ser transformados. Nosso corpo será transformado num corpo espiritual, num corpo celestial. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, uma cidade espiritual, uma cidade eterna. Veja só. Então nós temos que ser transformados, é isso que nós estamos esperando. Isso é futuro, não aconteceu ainda. Assim a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. Hebreus 2:10. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Então é um milagre que acontece. A salvação é um milagre. Então a pessoa ouve o Evangelho, ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E ele então acredita que Jesus morreu no seu lugar, que levou os seus pecados sobre ele. Então essa fé que brota é uma fé que transforma, que muda radicalmente o ser humano. Isso só pode ser feito através de um milagre de Deus. É uma ação de Deus na nossa vida. Então nós passamos a ter uma nova vida completamente diferente da vida passada.
O que nós amávamos, nós vamos odiar. O que nós odiávamos, nós vamos amar. Olha só. Os nossos inimigos passam a ser nossos amigos. E os nossos amigos passam a ser nossos inimigos. Então é uma mudança radical. O que nós gostávamos, nós vamos passar a odiar. Olha só. É uma vida totalmente nova. Nós vamos procurar viver agora o quê? Fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. E tudo aquilo que desagrada a Deus, nós vamos abandonar. Tópico 2, salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Isaías 33, 22 a 24. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, como está em Êxodo 15, 25, da perseguição, como está em Juízes 15, 18, 2 Samuel 22, 3, da escravidão, das doenças e da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo no sentido de libertá-lo. Então, Êxodo 14, 13, 15, 2 e 13, livrá-lo e curá-lo, Isaías 38, 16, 58, 8, para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor, Isaías 53. O Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Hebreus 10, 11 e 12. Um evento vaticinado por vários profetas daquela época. Era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado. Uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir os nossos pecados, Hebreus 9, 22. Então, a concepção de salvação no Antigo Testamento, quando falava em salvação, o que significava para aquelas pessoas? Significava, vamos salvar vocês da escravidão, vamos salvar vocês da perseguição, vamos salvar vocês das doenças. Não tem esse sentido que nós temos hoje. Para nós, salvação é uma coisa eterna, é perdão dos pecados. Para eles não era isso, o sentido era outro. Para salvar era livrar de alguma coisa que incomodava. E quando falava em reino de Deus para eles, significa o quê? Significa o milênio, Jesus governando sobre eles. Então é bem diferente da nossa concepção. A nossa concepção de salvação é uma coisa eterna, uma mudança radical, e nós sabemos que o nosso destino é a vida eterna com Deus, agora num corpo glorioso, não é nem nessa terra mais. A igreja é um corpo agora glorioso. Esse é o futuro nosso, viver na Nova Jerusalém. Nós não queremos morar na terra, não queremos mais ser humano normal. Nós queremos é Jesus nos buscando, nós vamos ser transformados no corpo espiritual e vamos morar na Nova Jerusalém. Nós queremos é estar com Deus para sempre, eternamente. Nós não queremos mais a terra. Já o judeu, né? Qual a intenção dele? A intenção dele é morar na terra, é ter o governo de Jesus sobre eles. Eles não encaram a salvação como esse perdão de pecados e viver eternamente num corpo espiritual e fora da terra, não. O sentido deles é morar aqui e ter o governo, literalmente o governo de Jesus sobre eles. Então eles nunca conseguiram entender realmente a salvação. Agora, algumas pessoas tiveram a revelação especial de Deus, como Abraão, né? Jesus disse a Abraão, viu o meu dia e se alegrou nele. Olha aí. Então nós vamos ver que algumas pessoas que receberam o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, eles tiveram uma noção diferente, né? Já tiveram um conhecimento mais claro sobre salvação. Nós vamos ver, por exemplo, Davi escrevendo sobre salvação. Nós vamos ver o profeta Isaías profetizando a respeito de Jesus. É uma grande revelação sobre a salvação ali. Embora eles não entendessem. Mas esses homens especiais de Deus, esses homens que receberam o Espírito Santo, compreenderam a salvação. Então isso no Antigo Testamento. No tópico 3 nós vemos então salvação em o Novo Testamento. A salvação não é alcançada por mérito humano, Tito 2,11, pois é oferecida por Deus ao que crê pela graça, como está em Efésios 2, 8 e 9.
Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos de salvação em um Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por meio do esforço humano, mas única e exclusivamente pela graça divina, como está em Gálatas 2,16. Então entenda, nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça de Deus? Tem muita gente que não compreende isso. A graça de Deus é o seguinte: Jesus Cristo, vindo à terra, nasceu como homem, viveu como homem, tomou nossos pecados sobre ele, nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo que não prestava, tomou sobre ele e morreu na cruz em nosso lugar. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso aí é graça de Deus. Então quando você fala assim, a graça de Deus, é isso aí. É Jesus morrendo por nós. Isso é a graça de Deus. Então, nós somos salvos, olha só, pela graça de Deus. Olha aí. Deus enviou o seu Filho. Nós merecemos? Não. Então essa graça é sem merecimento. Ele não vai nos dar uma coisa que nós merecemos. Não é por merecimento, não é por mérito. Não é porque nós demos esmola, ou fomos bonzinhos, fizemos alguma coisa para sermos salvos. Ninguém compra a salvação. Então Deus ofereceu gratuitamente. É Ele que veio a nós. Ele que enviou o seu Filho. É Deus que veio à terra fazer essa salvação. É um plano dele. Então Ele nos amou primeiro. Ele prova que nos ama dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não merecemos. Isso é graça. Então Jesus morrendo por nós. Essa é a graça de Deus. Então nós somos salvos por essa graça de Deus. Agora, mediante a fé. Então precisa acreditar nisso. Senão, não tem jeito de ser salvo. É preciso acreditar que Jesus morreu em nosso lugar, levou nossos pecados sobre ele. E é preciso acreditar que ele ressuscitou. É Romanos 10, 9, Paulo diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, né, com a nossa boca, em nosso coração, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Então nós somos salvos. Veja aí, pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo, a fim de que seja redimido e justificado por meio de sua crucificação, bem como permitir que seja santificado até o fim, tendo tal esperança por meio de sua ressurreição. Romanos 4, 25. Ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho de Deus, o Pai o justifica, o perdoa, o reconcilia consigo. Romanos 5, 11. O adota em sua família. Gálatas 4, 5. O sela com o Espírito Santo a promessa. Efésios 1, 13. E faz dele uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Assim o Espírito Santo capacita o crente a viver em santidade, mortificando a força do pecado, assemelhando-o com Cristo, a fim de que o nascido de novo espere com confiança pela salvação plena e gloriosa. Filipenses 3, 21. Então o pecador ele vai confiar inteiramente em Cristo. Por quê? Ele estando em Cristo, ele agora o que é? Ele é filho de Deus. Então ele vai combater o pecado, vai vencer o pecado. Ele vai receber as dádivas de Deus, o batismo do Espírito Santo, né? Vai receber cura, vai receber dons do Espírito Santo, vai ter uma plena vida cristã aqui na terra, esperando aquele dia que houver o arrebatamento da igreja. Aí nós vamos morar para sempre com o Senhor. Vamos ser transformados, né? Então nós estamos esperando esse dia. Então todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, então todas essas bênçãos são para nós. Então veja que a salvação no Novo Testamento é completamente diferente o sentido. Lá no Antigo Testamento era uma coisa material e era aqui na terra. Já no Novo Testamento o sentido é o quê? É uma coisa eterna. Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está salvo. Agora você recebe o quê? Você está predestinado a morar com Deus para sempre. Desde que você não viva em pecado. Desde que você não abandone sua fé em Jesus Cristo. Então uma vida plena, nós vamos receber então um novo corpo transformado no dia do arrebatamento. Nós vamos viver eternamente com Deus, para sempre.
Então nós não temos mais o desejo de viver na terra. O desejo nosso é estarmos com Deus. É vida eterna com Deus. Não é mais vivermos no corpo humano. Nós queremos é ficar livre desse tabernáculo, né, desse corpo aqui na terra. Nós queremos é ir para cima. Estamos esperando Jesus nos buscar para esse corpo ser transformado, ser vencido. Nunca mais pecar. Parte 2. A importância da doutrina da salvação. Tópico 1. A grandeza da salvação. Tópico 2. Para compreender o que Jesus fez. E tópico 3. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Tópico 1, então. A grandeza da salvação. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. 1 Timóteo 2,4. Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação, Efésios 6,17. Ou seja, proteger a mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca nos colocar dúvidas, e assim compreendemos os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, tais como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação, perdão. Então, no novo nascimento, na hora da conversão, nós somos declarados santos, né? Fomos regenerados, aí começamos uma vida totalmente nova, aí somos perdoados de todos os pecados. Então, nesse momento, está tudo bem. O problema é daí para frente. Se o crente não for ler a Bíblia, orar, jejuar, né, começar a evangelizar, ter o desejo de ganhar almas, e ele então vai crescendo na sua vida cristã, vai se chegando para Jesus, né, vai tendo comunhão com o Espírito Santo que mora dentro dele. Então, se ele não fizer isso, então vai ser muito difícil ele conseguir permanecer salvo. Porque Satanás procurará derrubar esse crente. E as outras religiões, né, vão começar a querer arrebanhá-lo, tirá-lo da verdadeira fé. Então é necessário que ele esteja. Se não sabe ler, vá para a igreja. Lá tem as pregações, tem os ensinos, né? Não falte, é importante demais, não falte a escola bíblica dominical. Então aquele que nasceu de novo, ele precisa muito do ensino da palavra de Deus, ele precisa muito buscar conhecimento de Deus, precisa se aproximar de Deus. E todas essas coisas aí vão acontecer na sua vida. Olha aí quanta coisa. Propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação, perdão. Aí no tópico 2 nós temos para compreender o que Jesus fez. A salvação abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo, Romanos 10,10, muitas vezes seu processo é lento e requer compreensões maiores. É o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. Ora, embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Então a Bíblia diz, olha, quem é santo, santifique-se mais ainda. Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi declarado santo. Mas agora existe uma vida cristã a ser vivida, onde o pecado estará todo o tempo presente e buscando lugar na vida desse novo convertido, ou desse crente que já tem muitos anos também. Todo o tempo existe uma luta a ser travada, a ser vencida. Então o pecado não nos deixará enquanto nós estivermos na terra. Ele sempre estará tentando se apropriar de nossa vida. E nós vamos ter que vencê-lo todo dia. Todo dia, como diz lá a música, todo dia o pecado vem. E nós temos que lutar contra ele, vencer esse pecado. Porque nós estamos num corpo e esse corpo foi acostumado ao pecado. E ele sente desejos que contrariam a nossa vida espiritual, a nossa vida de filho de Deus.
Então nós vamos ter que lutar contra isso. E vamos conseguir vencer, porque nós estamos em Cristo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo que está conosco. Então nós vamos vencer. O pecado não vai nos derrotar mais. Nunca mais vai nos vencer. Por quê? Nós estamos em Cristo. Estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos fazendo a obra de Deus, estamos jejuando. Então, nós estamos ocupados com Deus. Estamos em Cristo. Nós somos fortes espiritualmente. Aquele que é batizado do Espírito Santo, ora em línguas todo dia para se fortificar mais, para ser mais edificado, mais fortalecido. Então, nós temos que estar lutando todo o tempo. Nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e nós vamos crescendo cada dia mais, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Vamos imitar Jesus. Então é uma luta que nós temos que travar. Então essa luta chama-se santificação. Santificação é o quê? Separação para Deus. Nós vamos nos aproximando de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado. Mais a gente consegue vencer o pecado. Tópico 3, para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, como está em Hebreus 2:3, devemos nos esforçarmos para conhecermos e nos apropriarmos de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, como está em Colossenses 1:13, o experimentar da redenção em Cristo, como está em 1 Epístola de Pedro 1:18-19, a vida segundo o Espírito, como está em Romanos 8:1, o novo nascimento, João 3:5, e a participação da manifestação de Cristo em glória, como está em Colossenses 3:4. Então, olha só. Então, a vida cristã é uma vida de luta para você conquistar o que é seu de direito por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós vamos o quê? Tomar posse, nos apropriar do que é nosso. Existem milhões de bênçãos preparadas para nós. Agora nós temos que pegar. Temos que nos esforçar para que isso seja implantado em nós. Então a luta é constante. Se o crente não lutar contra o pecado, ele não vai conseguir que essas bênçãos sejam apropriadas em seu ser. Então essas bênçãos não serão implantadas enquanto o pecado estiver presente e estiver vencendo. A salvação pode ser negligenciada. Pode ser perdida a salvação, se o crente não se esforçar, não lutar contra o pecado. Então, é nessa luta que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos crescendo cada dia mais. Vamos nos apropriando de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Olha aí, nós vamos nos batizar nas águas, né? Tem o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Aí, ó, o fruto do Espírito com as suas 9 qualidades, né, vão sendo plantadas no crente. Então, é muita coisa. E existem muitas bênçãos. E Deus quer nos usar para fazermos uma grandiosa obra para Deus. Então, seja instrumento de Deus. Se coloque à disposição de Deus para fazer a obra dele. Na parte 3, nós temos aí a salvação prometida no Éden. Tópico 1, o pecado humano. Tópico 2, a transferência da culpa. Tópico 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Tópico 1, então, o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Como está em Gênesis 3, 6 e 7, né? Confere com Gênesis 4, 8 a 26. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus, como está em Gênesis 2, 23 a 25. Mas, a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas em verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras, pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequências da salvação. Efésios 2,10. Então veja bem, Adão e Eva, antes de entrar o pecado no mundo, eles combinavam muito bem. Todo dia Deus vinha visitá-los, conversava com eles. Havia comunhão entre eles, Adão e Eva, e havia comunhão deles com Deus. Mas a partir do momento que entrou o pecado, olha só,
Um ficou jogando culpa no outro, né? Já houve uma divisão aí. Seus filhos já teve um assassinato ali. Caim matou Abel. Perderam a comunhão com Deus. Não conversavam todo dia mais com Deus. Então a vida foi transformada. O pecado muda tudo. O pecado arrasa com o ser humano. Agora devemos saber que quando nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo. Essa vida velha não pode mais existir. Então nós vamos viver agora uma vida de restauração, de comunhão com Deus. Então a vida entre nós, né? Casal, a família, né? Nosso relacionamento com o mundo vai mudar, vai melhorar. Não quer dizer que você vai agora tolerar o pecado, que você vai concordar com o pecado, que você vai apoiar o pecado, nada disso. Significa que você agora vai viver em paz com Deus e em paz com todos que querem viver com Deus. É evidente que nós não vamos viver em paz com todos, porque existem aqueles que não querem viver em paz com Deus, que querem continuar na prática do pecado. Então eles vão nos odiar, mas nós devemos amar a eles, vamos orar por eles, né? Vamos interceder por eles, vamos fazer todo o possível para eles conhecerem a verdade, para eles serem libertos. Então antes, as pessoas podem até fazer algumas obras boas com a intenção de serem salvos, e isso é pecado. Ninguém pode comprar a salvação. Então são obras mortas, na verdade. Tudo que foi feito para conseguir a salvação é obra morta. E é considerado pecado, porque a pessoa queria fazer alguma coisa para ser salvo. E a salvação não é pelo que você faz. É pela graça de Deus. É Jesus morrendo por nós na cruz. Lembre-se disso. Deus já fez tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos. Nós não temos que fazer nada para ser salvo. Ele já fez tudo. Nós só acreditamos nisso. Então, nós agora vamos fazer obras boas? Vamos. Não é porque agora aceitei a Jesus que eu não vou fazer mais, não vou ajudar mais ninguém. Não. Agora nós vamos fazer como resultado da nossa vida cristã agora, da presença de Deus em nós. O Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Nós vamos ajudar as pessoas, vamos fazer boas obras agora porque somos salvos, porque somos filhos de Deus. Não é para ser salvo. Tópico 2, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Gênesis 3, 12 e 13. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi o encontro do drama do casal, cobrir a sua nudez com a pele do animal. Gênesis 3, 21. Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Hebreus 9, 22b. Então veja que após o pecado entrar, o homem ficou perdido, sem a comunhão com Deus, e ele procurou se esconder de Deus, descobriu que estava nu. Tudo isso é o quê? A incapacidade do homem de vencer o pecado. A incapacidade do homem de reconhecer que havia pecado, pedir perdão a Deus e acreditar no perdão de Deus. Veja só. Aí eles fizeram o quê? Tentaram se esconder de Deus como se isso fosse possível. E tentaram se cobrir. Usaram folhas de árvores. Então olha só. Eles tentaram se esconder de Deus, o que é impossível. Tentaram cobrir a nudez com folha, o que é impossível também. Que a folha ia secar. Tem um jeito, mas ia quebrar, acabou. Então eles começaram a fazer coisas que não adiantava. Eles não eram suficientemente capazes de cobrir o que eles tinham feito, de consertar o que eles tinham feito. Deveriam ter confiado em Deus para Deus fazer. Então o que Deus faz? Deus vem conversar com o homem, tentar restaurar aquela amizade, mas não existe ali o arrependimento. Adão não pede perdão, Eva não pede perdão. Ficam arranjando desculpa pelo pecado. E Deus vem também, mata animais, tira a pele e dá para eles se cobrirem. Então Deus é o único que é capaz de cobrir o pecado, de consertar o erro humano. Então nós precisamos
pedir perdão a Deus, nos arrependermos, pedirmos a ajuda de Deus, confiarmos em Deus. E para sermos salvos, confiarmos totalmente em Jesus e no seu sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E todo dia nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros. A Bíblia diz, olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então temos que confiar em Deus. Temos que pedir perdão e confiar que Ele está perdoando. Tópico 3, Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina de proto-evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar, Gênesis 3,15. Mas por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Deus, então, já tinha providenciado o plano. Satanás foi surpreendido. Deus não foi surpreendido porque o homem pecou. Deus já sabia disso. Deus conhece passado, presente e futuro. Então ele já providenciou, porque ele sabia que o homem ia pecar. Agora Satanás achou que tinha vencido o homem e que ia destruir toda a raça humana. Ele conseguiu implantar no homem o pecado, esse pecado passou de homem para homem, mas esse pecado não destruiu toda a raça humana, não condenou toda a raça humana. Só condenou aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus Cristo por eles. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que Ele morreu, levou sobre os nossos pecados, né? Doença, enfermidade, maldição, tudo que não prestava, Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo, à direita do Pai intercedendo por nós. Toda pessoa acreditou nisso, ele está salvo, ele vai lutar contra o pecado, e ele é vencedor, porque no arrebatamento Jesus vem nos buscar. E acabou, nunca mais pecado, nunca mais. Então, o que Satanás fez tem conserto. Deus implantou o seu plano de redenção, de salvação. Todo aquele que se chega a Deus através de Jesus é salvo, é perdoado, é restaurado. Então, olha só, a salvação foi feita por todos os homens. Lá em 1 Timóteo, né? Lá diz o que para nós? Capítulo 2, diz lá, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Então o plano foi feito para que todos fossem salvos. O problema é que a grande maioria não quer a salvação, não quer Deus, não se aproxima de Deus. E também existem aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Então a primeira vez que o Evangelho foi anunciado, lá no Jardim do Éden, Deus ali já anuncia que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, que venceria, que destruiria aquele plano maligno de destruição do ser humano, de conduzir o homem ao lago de fogo e enxofre. Então Deus tinha um plano, e Deus fez com que esse plano fosse executado, e todo aquele que se enquadra aí, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, confia a Ele a sua salvação, é salvo imediatamente. A partir daí vai lutar contra o pecado e no dia do arrebatamento será arrebatado. Então existe solução. Deus providenciou a nossa salvação. Conclusão, ele diz, embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa de redenção, Gênesis 3,15, e sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, Gênesis 3,21. Então, quando Deus faz a promessa de redenção, dizendo que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e quando Deus providencia a veste para Adão, então ele está mostrando que existe um plano e que, por enquanto, o homem ainda não entende, mas o plano existe, é executado, e todo aquele, então, que
aceita esse plano de Deus, a todo aquele que se chega para Deus, confiando no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, então ele é salvo. Então existe solução para o pecado. E é só através de Jesus Cristo. A graça de Deus é Jesus Cristo morrendo por nós na cruz, ressuscitando, vencendo pelo poder de Deus, vencendo a morte, o pecado. Então a salvação já foi executada. Precisa das pessoas conhecerem como se apropriar dessa salvação e de suas bênçãos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que transmitir isso para as pessoas. Elas precisam saber disso. Como é que a pessoa vai ser salva se ninguém vai falar para ela da salvação? Então precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Devemos nos esforçar por isso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confiando então nesse plano de Deus, confiando nessa salvação que Jesus já executou, então você será salvo agora nesse momento. Então vamos orar agora, ore juntamente comigo. Pai querido, aqui estão essas vidas que estão se chegando a Ti, crendo no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ó Pai querido, perdoa agora os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, dá a eles agora a certeza de salvação. Alegre-se, porque o Espírito Santo vem morar em você a partir de agora. Você é filho de Deus agora. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nessas vidas, abençoa, cura, Senhor, toda enfermidade, toda doença, liberta de todo mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Está aí o e-mail, henriquelhas@hotmail.com, e o nosso telefone 99 é o DDD, aqui de Imperatriz Maranhão, onde eu moro, e o telefone é 991520454. Então entre em contato conosco, aí esse telefone também é o WhatsApp, então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos mostrar agora para você a nossa agenda, para você não marcar a mesma data. Olha, a próxima agenda nossa é dia 30/9 e dia 1/10. Nós estaremos aí em Ananindeua, no Pará, aí Campo Maguari, lá do pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Então esteja conosco ali, um belo trabalho de escola bíblica dominical. Esteja conosco e Deus vai falar com você. Depois, dia 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará, na conferência de EBD. 13, 14 e 15/10 estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará. Depois, dias 3, 4 e 5/11, estaremos em Teresina, Piauí, no grande congresso de EBD. Dias 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Dia 14/11, estaremos em Porto Franco, Maranhão. Depois não temos mais agenda. Mês 11, mês 12 não temos agenda ainda. Janeiro não temos agenda ainda. E 27/2/2018, estaremos em Tumbiara, Goiás, lá com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco e marque para nós estarmos aí com você. A paz do Senhor a todos.